RCV Notícias. Muito boa tarde, 13 horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal das 13. A abrir, vamos aos tópicos das principais notícias. O estado da nação é marcado por um mundo em crise e por tempos difíceis e exigentes, mas é o momento de reforçar a confiança no país, sublinhados do discurso do primeiro-ministro no debate parlamentar sobre o estado da nação. O déficit da balança comercial aumentou 33,6% no segundo trimestre de 2022. O governo vai rever contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas para limitar indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público, anunciou hoje o primeiro-ministro no Parlamento. Pagamento layoff durante a pandemia não põe em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social de Cabo Verde, afirma a presidente do INPS. Nenhum país ou região ultrapassa a crise sozinho, alerta o secretário-geral da ONU em mensagem ao Fórum Euroáfrica. Para os tópicos, o desenvolvimento destas e outras notícias, já a seguir, edição e apresentação de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O primeiro-ministro anunciou hoje que o país já investiu mais de 2,5 milhões de contos para diminuir os efeitos negativos da escassez da chuva. Ulisses Correia e Silva, que falava no arranque do debate sobre o estado da nação, explicou que este investimento teve como beneficiários os criadores de gado, os agricultores e as famílias das zonas rurais. As secas severas que aconteceram desde 2017 provocaram quebra na produção agrícola e da contribuição da agricultura no PIB. As famílias rurais foram as mais afetadas. Tiveram quebra na produção e no rendimento, com forte impacto na economia e na situação alimentar e nutricional. Programas de mitigação de seca e de evitar efeitos dos maus anos agrícolas têm sido implementados desde 2017. É em benefício dos agricultores, dos criadores de animais e das famílias das zonas rurais que investimos mais de 2,5 milhões de contos e continuamos a investir para reduzir os riscos dos impactos da seca no rendimento das famílias mais afetadas, assegurar a atividade pecuária e mobilizar a água para a irrigação e para o consumo humano. As medidas do governo para acudir às famílias mais carenciadas assentaram também na promoção do emprego e no apoio às atividades geradoras de emprego. No quadro dos programas de mitigação, investimos em trabalhos públicos que empregaram cerca de 53 mil trabalhadores. Bonificamos a ração de animais ruminantes, beneficiando mais de 32 mil criadores. Créditos a taxa de juro zero foram atribuídos através de instituições de microcrédito. Executamos projetos de mobilização de água para a agricultura e gado. Concedemos apoio a atividades geradoras de rendimentos a centenas de famílias. Ação social junto das famílias mais afetadas pela seca, em colaboração com as instituições de solidariedade social, foram realizadas beneficiando mais de 2 mil famílias, sendo 62% chefiadas por mulheres. Da seca para a crise da Covid-19, que, reconhece o primeiro-ministro, inverteu a tendência de crescimento económico que o país vinha registrando, obrigou o governo a alterar as prioridades da governação. Para colocar foco em salvar vidas, proteger o emprego, as empresas e o rendimento, assegurar cuidados e, ao mesmo tempo, investir na recuperação dos impactos gravosos da crise pandémica. À semelhança do que aconteceu em vários países do mundo, a pandemia da Covid-19 provocou em Cabo Verde a maior contração económica jamais registrada, o aumento da dívida pública, o aumento da taxa de desemprego, o aumento da pobreza, o agravamento da segurança alimentar e nutricional das famílias. Segundo o Banco Mundial, Cabo Verde é dos 15 países do mundo mais afetados pela crise económica e social provocada pela pandemia. Ainda assim, refere o primeiro-ministro, Cabo Verde geriu bem a crise pandémica. Protegemos países, protegemos pessoas,
famílias, trabalhadores e empresas. Devemos ter orgulho pelo facto de Cabo Verde ser dos 5 países africanos com maior nível de vacinação, muito superior às médias mundiais e à média da África subsaariana. Estímulos de crédito à economia através da política monetária, medidas de proteção do emprego e das empresas como layoff simplificado, flexibilização do subsídio de desemprego, moratórios no pagamento de crédito, flexibilização no reembolso da dívida fiscal, linhas de crédito garantidas e em condições muito favoráveis e redução de IVA no setor do turismo e da energia tiveram um impacto determinante para evitar a falência massificada de empresas, com graves consequências sociais no emprego e no rendimento. Medidas de proteção e de rendimentos e cuidados, como o rendimento social de inclusão, o rendimento solidário, a estabilização de preços de cereais, o apoio às famílias mais pobres no pagamento de dívidas pelo consumo de água e eletricidade, e o apoio a estudantes na regularização de dívidas às universidades no período difícil de quebra de rendimento das famílias, a redução do IVA de eletricidade sobre a eletricidade, aliás, de 15% para 8%, e o aumento da tarifa social de água e eletricidade de 30% para 50%, beneficiaram milhares de famílias e tiveram um impacto na mitigação dos efeitos da grave crise económica e social provocada pela pandemia da Covid-19. Crise sanitária que se juntou a uma outra crise, a da invasão russa à Ucrânia. Esta guerra, sublinhou Ulisses Correia e Silva, levou uma vez mais à revisão das prioridades da governação, com a adoção de medidas visando a redução dos impactos gravosos dela advenientes. Para minimizar os efeitos da inflação sobre as famílias e as empresas, temos adotado um conjunto de medidas de estabilização de preços. Sem as medidas de estabilização de preços, a inflação poderia situar-se este ano em 11,3%, bem acima dos 7,9% estimados. Medidas de estabilização de preços têm amenizado os impactos sobre os consumidores, as organizações e as empresas. Nos combustíveis, sem as medidas tomadas pelo Governo, os aumentos médios dos preços poderiam ter se situado entre os 18% e os 21%. Por causa das medidas, ficaram entre os 2,6% e os 4,1%. Evitamos consequências gravosas para as pessoas e para as empresas. As medidas adotadas têm permitido estabilizar os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade e aumentar a capacidade de estoque do milho no país. Os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade não acompanharam o aumento registrado no mercado internacional, graças às medidas mitigadoras definidas e implementadas pelo Governo. O Primeiro-Ministro falou também da segurança e da justiça como sendo 2 fatores essenciais para a estabilidade, paz social e confiança. Um amplo programa de redução de pendências nos tribunais está em curso, assim como para tornar a justiça mais célere no quadro do programa Justiça Mais. Um programa de combate à criminalidade urbana está em curso e com resultados, particular incidência na cidade da Praia. Iremos continuar a reforçar o combate ao crime. O Primeiro-Ministro terminou a sua intervenção inicial no debate sobre o Estado da Nação, reafirmando que este é o momento de reforçar a confiança no país. O Estado da Nação é marcado pela crise de governação que afeta todos os setores do país. Esta é a leitura do grupo parlamentar do PAICV. João Batista Pereira diz que essa é a dimensão nacional da chamada tripla crise: seca persistente, pandemia da Covid-19 e aumento de produtos essenciais devido à guerra na Ucrânia. Reportagem de José Leite. Para o grupo parlamentar do PAICV, o Estado da Nação em 2022 é reflexo da crise cabo-verdiana que vem desde 2016, caracterizada pelo aumento da pobreza, pelo aumento do desemprego, pelo aumento das barracas, pela insegurança alimentar, pelo aumento exponencial da dívida pública, pelo aumento do estoque da dívida pública, pelos negócios obscuros e lesivos do interesse público no setor dos transportes, com o aumento da criminalidade, com agricultores abandonados à sua sorte,
com a democracia a precisar de uma imprensa plenamente livre e de uma gestão pública que cultiva a transparência, valoriza a prestação de contas e promova o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O Estado-nação é também de incerteza e privação, em virtude das políticas de intolerância, de partidarização, de opacidade, da dívida e do déficit adotadas pelo governo. A nação tem um governo gordo, ineficaz, ineficiente e sorvidouro dos recursos públicos. Um governo de promessas e compromissos falhados. Parece que temos um governo especializado em feiras e fóruns, mas incapaz de produzir resultados. Um governo de mãos largas para uns, mas que se escura na crise para não dispensar o auxílio suficiente aos mais carenciados deste país. O Estado da Nação requer um consenso amplo para enfrentar os desafios do país, sugere João Batista Pereira. O Grupo Parlamentar do PCV manifesta-se totalmente disponível para o diálogo franco, no sentido de aproximar abordagens, abrir caminho ao diálogo e à cooperação, para descobrir saídas para as matérias mais urgentes que importa atender nesta encruzilhada pejada de ameaças para o futuro de todos os filhos destas ilhas. Por isso, para nós, e seguramente para a maioria dos cabo-verdianos, para além das crises da seca, da pandemia e da guerra, a nação vive igualmente uma crise de governação que temos de superar com a maior brevidade possível para o bem dos cabo-verdianos. Termino recordando Amílcar Cabral, nas palavras de ordem, quando disse unir para lutar e complementou lutar para unir. É a parte que falta claramente este governo. Cabo Verde está a viver as consequências da tripla crise, mas o país tem aguentado o impacto dos últimos anos da seca e da crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, graças às medidas implementadas atempadamente pelo governo, diz a bancada parlamentar do MPD na sua intervenção inicial no debate sobre o Estado da Nação. João Gomes afirma que o governo tem mantido o foco para aumentar a resiliência do país e, para isso, o governo vai investir 200 milhões de euros num programa operacional do turismo. Dina Almeida. João Gomes arrancou a intervenção da bancada parlamentar do MPD a falar de uma nação que enfrenta tripla crise nos últimos 6 anos, a começar pela seca, destacando as políticas implementadas pelo governo para mitigar os seus efeitos. O governo montou e executou de 2017 a 2019 programas de mitigação no valor de 2.500 milhões de escudos, com respostas de emergência e de reforço de resiliência que permitiram assegurar a manutenção da capacidade produtiva na pecuária, na mobilização da água e gestão da sua escassez, bem como a promoção do emprego público para as famílias mais afetadas. O programa de mitigação dos efeitos dos maus anos agrícolas devidos às secas conta em 2022 com uma dotação de 145 milhões de escudos e que, através do Fundo do Ambiente e do Fundo do Turismo, serão investidos de 2022 a 2026 uma média anual de 1 milhão de contos, abrangendo todos os municípios. Para além das medidas mitigadoras, adianta que o governo tem se demonstrado forte perante a segunda crise, a pandemia da Covid-19. Mais uma vez, o governo de Cabo Verde não se deixou intimidar. Concebeu e executou medidas atempadas e assertivas que permitiram o controle da situação sanitária com altos níveis de vacinação, a proteção do emprego, das empresas e o rendimento das famílias. Estudos independentes iniciais revelaram que, caso não fossem tomadas medidas, mais de 400 mil pessoas poderiam ser infectadas e o número de óbitos poderia aproximar dos 2.000. Não obstante os novos desafios com a guerra na Ucrânia, o governo, diz o líder da bancada parlamentar do MPD, mantém-se de pé e com projetos em fase de implementação para a recuperação económica. As adversidades incomodam, sim, mas não intimidam o governo.
Neste sentido, o Governo propõe investir 200 milhões de euros no Programa Operacional do Turismo para um turismo mais desconcentrado, mais diversificado e com maiores efeitos sobre as ofertas nacionais de produtos e serviços agroalimentares, da pesca e das indústrias criativas. Como resultado dessas políticas e apesar das múltiplas crises, conclui João Gomes, a dinâmica das obras de requalificação são visíveis em todos os municípios. Na abertura do debate parlamentar do Estado da Nação, o deputado da UCID, António Monteiro, sugeriu ao primeiro-ministro que peça demissão caso esteja implicado de alguma forma na decisão do Parlamento de suspender o mandato de Amadeu Oliveira, uma decisão vista pela UCID como um grave atropelo ao Estado de Direito. José Pedro Santos. Por considerar que ontem o Parlamento cabo-verdiano prestou um mau serviço ao Estado de Direito e Democrático por ter decidido pela suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira, António Monteiro, em nome dos eleitos da UCID, considerava que a viabilização da decisão pela maioria do MPD pôs em causa princípios consagrados na Constituição da República e nos estatutos dos deputados. Tudo isto com o propósito de afastar do Parlamento uma voz incómoda ao sistema MPD, que por essa via quer ter vida facilitada. Uma leitura que leva a Monteiro a pedir esclarecimentos ao Primeiro-Ministro sobre o seu possível envolvimento no caso. A UCID questiona-o se por acaso deu instruções para se crucificar o deputado Amadeu Oliveira. Lembramos que há um ano atrás disse que era imprescindível punir de forma exemplar aquele que ontem foi punido de forma mais severa possível, pois não foram os tribunais a punir por possíveis factos existentes, mas a Assembleia da República a punir pura e simplesmente por ele ser um adversário político. A ser verdade o nosso raciocínio, pedimos-lo que, em nome da Constituição da República e do Estado de Direito Democrático, que tire as suas conclusões e, consequentemente, peça a sua demissão. Para o CID, o MPD, que exibe a bandeira de Partido da Liberdade e da Democracia, não pode deixar que as leis do país sejam conduzidas por caminhos tortuosos. O MPD, como Partido da Liberdade e da Democracia, não pode permitir que o cumprimento da Constituição e demais leis da República sejam relegadas para os confins de um território tortuoso e ensanguentado, retirando o direito de defesa e o cumprimento das regras constitucionais a um deputado eleito pelo povo. O sucedido ontem no Parlamento, segundo António Monteiro, é espelho da situação da fragilidade do país em matéria da democracia e da boa governação. Uma nação perseguidora porque persegue de forma implacável aqueles que não leem pela cartilha dos governantes. Uma nação cansada porque muitos estão desistindo da luta paulatinamente, já que o consideram inglória. Uma nação desiludida, porque as desilusões vividas pelo povo crescem a cada dia que passa. Uma nação triste, injusta e insegura, porque os seus responsáveis demonstram uma grande incapacidade de fazer cumprir as leis da República. Uma nação pobre, porque incapaz de garantir sustento a todos os seus filhos. Uma nação endividada até o pescoço, mas, contudo, sem uma máquina produtiva forte, capaz de gerar riqueza que garanta o bem-estar de todos os cabo-verdianos. Com essas considerações, António Monteiro afirmava ser esta a fotografia do Estado da Nação em debate esta manhã no Parlamento. E vamos em direto ao Parlamento perguntar ao jornalista José António dos Reis quais os principais sublinhados do debate após as intervenções iniciais. Boa tarde, José António. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, ouvintes da RCV. O debate centrou-se sobretudo nas questões sociais, mas não só. O primeiro-ministro começou por refutar as acusações da oposição de que o país está a regredir em matéria da pobreza. Ulisses Correia e Silva socorreu-se de indicadores para justificar que, apesar da tripla crise, o governo conseguiu responder aos desafios e lembra que o atual governo ainda tem 4 anos para governar, com dados também sobre a segurança.
Os números apontam que em 2015 a taxa de pobreza era de 35,2%, 2019 26,9%, agora com a pandemia 2020 31,6%, mas ainda inferior à taxa de pobreza de 2015. Relativamente ao desemprego, a mesma coisa. A taxa de desemprego jovem em 2016 já era 41%. Reduziu para 25% em 2019 e em 2020, devido ao impacto da Covid, ficou em 32,5%. Diz que, para demonstrar que a crise na governação traz a problemática da dívida. A dívida pública em 2015 era de 126% do PIB, 2019 reduziu para 124%, 2020 há um aumento para 155% do PIB devido à pandemia. Relativamente à educação, a taxa de abandono escolar no ensino básico hoje é de 0,1%, quando em 2016 já era de 3%. No ensino secundário é de 1,5%, quando em 2016 já era de 6%. A taxa de aprovação no ensino básico é de 84%, ensino secundário 75,8%. Relativamente à segurança, há evoluções positivas a nível da segurança do país. E nós temos sempre que ir ao ponto de partida, o que é que nós tínhamos em 2015, que evoluções houve, e tenham em conta que nós ainda temos mais 4 anos de mandato. O grupo parlamentar do PAICV desconfia da fiabilidade dos dados apresentados pelo governo. Janir Almada classifica a situação do país como sendo crítica, complexa e difícil. A deputada do PAICV acusa o governo ainda de pintar um país de cor-de-rosa. Que esteja o cadastro social, que não resultou nem da visão, nem da estratégia, nem da política deste governo. Até 2019, este governo aumentou a dívida pública em 50 milhões. Aumentou 50 milhões sem uma única infraestrutura feita. Uma outra questão que é preciso também esclarecer tem a ver com a pobreza. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não há dados produzidos. Habitar Cabo Verde. Eu estive a procurar, porque o senhor vem dizer que construiu quantas casas na Boa Vista? 230, não é? O senhor encontrou 850 casas na Ilha da Boa Vista, no programa Casa para Todos, que herdou sobre emprego. Para além da informalidade, 52%, quer dizer que 52%, metade dos cabo-verdianos que trabalham estão no setor informal, sem direito a férias pagas, sem direito a descanso semanal pago, sem direito à proteção social. Não é admissível que num país com esta taxa de pobreza, com esse nível de desemprego, com insegurança alimentar, que já atingiu 1/3 da população cabo-verdiana, o Sr. Ministro da Família vem anunciar-nos um país que é cor-de-rosa. Trata-se, por isso, da primeira intervenção da deputada Janir Almada nesta legislatura, intervenção que suscitou muitas reações por parte da bancada do Movimento para a Democracia. O vice-líder da bancada do MPD, Luís Carlos Silvas, considera que o atual executivo imprimiu transparência e reduziu custos na construção das obras, por exemplo. Este governo reduziu ao mínimo e com o cumprimento da lei. Primeiro, respeita-se a questão do valor para o ajuste direto e o contexto. Ajuste direto só pode ser efetuado num quadro de emergência. Mas a transparência também foi conseguida nas derrapagens das obras. Deixamos de ter derrapagens de obras em Cabo Verde. Por último, mas mais importante, ou talvez não, a questão do preço das obras. Este governo conseguiu reduzir dramaticamente o preço unitário das obras em Cabo Verde. A título de exemplo, quando no passado fazia-se 1 quilómetro de asfalto por 400.000 contos, hoje nós fazemos 12 quilómetros de asfalto por 350.000 contos. Os deputados da UCID também juntaram a sua voz, argumentando que a nação não está bem. Face aos dados apresentados pelo Executivo e pelo Movimento para a Democracia, António Monteiro diz não entender por que o país então continua e os cabo-verdianos continuam em dificuldades face aos dados apresentados. Sr. Ministro, eu vi com atenção tudo aquilo que disse. Eu pergunto, com tudo isto, como é possível termos a situação social tão grave como está? Pessoas sem possibilidades de porem a panela ao lume, pessoas não conseguem comprar medicamentos. Como é possível isso? Explique-nos.
Humberto, então, neste ritmo que o debate vai continuar à tarde, por volta das 14h40, um debate que começou a esquentar depois da intervenção, como já disse, da deputada Janira Feralmada e também da intervenção do Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire. Um debate que promete, sobretudo, esta tarde. Um debate que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a transmitir. E o chefe do governo prometeu, em sede parlamentar, rever o modelo do sistema tarifário de transporte marítimo interilhas e também rever o contrato de concessão com o grupo ET, da qual a Cabo Verde Interilhas faz parte, para melhorar a prestação do serviço público e limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público. Anúncio feito pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva no discurso de abertura do debate parlamentar sobre o Estado da Nação. Jornalista Joana Lopes. Conforme comunicado do grupo ET, acionista da Cabo Verde Interilhas, o governo está em situação de incumprimento financeiro com a concessionária desde 2019. A dívida acumulada ascende atualmente a 9,5 milhões de euros. Facto que impede a CV Interilhas de responder na íntegra às necessidades dos passageiros e o respectivo conforto e bem-estar. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva promete rever o modelo do sistema tarifário, assim como o contrato de concessão com o grupo ET, da qual faz parte a CV Interilhas. A pandemia afetou o desempenho econômico da Cabo Verde Interilhas, a concessionária dos transportes marítimos Interilhas. A retoma tem sido atribulada devido a avarias nos barcos, afetando a regularidade dos transportes, que se agrava em períodos de época alta de transportes de passageiros. A retoma vai ser acompanhada pela revisão do modelo do sistema tarifário e revisão do contrato de concessão para melhorar a prestação do serviço público, limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público e adequar as especificidades técnicas dos navios da frota a afetar a concessão, às condições de navegabilidade e de infraestruturas portuárias nacionais. Ulisses Correia Silva, no seu discurso de abertura do debate parlamentar sobre o Estado da Nação. O déficit da balança comercial aumentou 33,6% no segundo trimestre de 2022 e a taxa de cobertura diminuiu em 1,7 pontos percentuais. Dados provisórios do comércio externo relativos ao segundo trimestre de 2022, publicados hoje pelo INE, indicam um decréscimo das exportações na ordem de 1,4% relativamente ao mesmo período de 2021, correspondendo a uma diminuição de cerca de 17,7 mil contos. A Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 94,2% do total das exportações cabo-verdianas. A Espanha lidera ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando no período em análise 49,9% do total das exportações. No segundo trimestre de 2022, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas de peixes, representando 70,9%. Os vestuários se posicionam em segundo lugar, com 12,7% do total, e os calçados ocupam o terceiro lugar com um peso de 6,3%. Já as importações aumentaram 31,2% face ao segundo trimestre de 2021. O continente europeu continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 62,3% do montante total. Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 41% do total,
subiu 2,6 pontos percentuais, aliás, desceu 2,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Os 10 principais produtos importados por Cabo Verde atingiram 54,2% do montante total das importações, contra os 57% alcançados por esses mesmos produtos no período homólogo. Os produtos mais importados foram combustíveis, com um peso de 17,5%, reatores e caldeiras com um peso de 6%, ferro e suas obras com um peso de 5,7%, veículo automóveis com um peso de 4,4% e arroz com um peso de 4%. Nota-se também um aumento das reexportações em 76,4% relativamente ao mesmo período de 2021. A presidente do Instituto Nacional de Previdência Social garantiu à Rádio de Cabo Verde que os esforços financeiros do Instituto decorrentes do pagamento do layoff não põem em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social de Cabo Verde. Orlando Ferreira reagia assim às preocupações manifestadas pela presidente da UNTCCS em como as despesas realizadas pelo INPS por conta da pandemia podem periclitar a sustentabilidade do sistema. Orlando Ferreira afirma que o estudo atuarial realizado pelo Instituto não aponta para isso. Com toda a sinceridade, por os estudos que nós temos elaborados, eu não diria que a sustentabilidade do INPS estaria dependente do pagamento que nós efetuamos do layoff durante os últimos 2 anos. Realmente foi uma despesa que nós consideramos até nas nossas contas como uma despesa extraordinária. O Parlamento é que legislou sobre esta matéria, nós cumprimos aquilo que está estabelecido na lei e fizemos o pagamento realmente do layoff, de suspensão de contrato de trabalho, dos trabalhadores que ficaram abrangidos pela suspensão de contrato de trabalho. O estudo atuarial que nós elaboramos, o que diz é que este impacto é um impacto em determinado momento, porque não demos continuidade a esse pagamento. Veja que em 2022 não se deu continuidade ao pagamento de suspensão de contrato de trabalho. Logo, estamos a falar de 2 anos. A presidente do Conselho Diretivo do INPS argumenta que tudo quanto foi pago aos trabalhadores por conta da pandemia respeita integralmente os fins e a natureza do INPS. Repara, o sistema de segurança social é dirigido por os trabalhadores. E o que é que nós pagamos? Suspensão de contrato de trabalho para os trabalhadores que contribuem para o sistema de segurança social. O único pagamento que nós fizemos durante os últimos 2 anos foi o pagamento de suspensão de contrato de trabalho, o isolamento profilático por causa da doença do Covid, mas que está abrangido no âmbito do subsídio de doença, porque se a pessoa adoecer tem direito ao subsídio de doença, mas eu garanto-lhe que o governo não vai buscar mais nenhum tostão no INPS. A presidente do INPS confessa que as únicas despesas que o Instituto encaixou decorreram do pagamento do subsídio de desemprego, algo que, no seu entender, se verificou em toda a parte do mundo. Os momentos de crise são oportunidades para mudanças necessárias nas realidades das sociedades. Foi esta uma das premissas levadas esta manhã pelo Presidente da República, José Maria Neves, ao diálogo entre presidentes com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento do Fórum Euráfrica realizado em Carcavelos, Lisboa. Jornalista Jefferson Gomes. Os tempos são difíceis e complexos, mas são estes os tempos que propiciam a criação de soluções e de construção de consensos ao nível interno, mas também ao nível multilateral, afirma José Maria Neves. Eu sou, por natureza, otimista. Eu acho que esses momentos difíceis, complexos, são momentos de criação. E os momentos de criação são momentos geralmente dolorosos. Mas os tempos são difíceis, são muito complexos, há algum sofrimento que nós vamos ter, mas é tempo também de mobilizarmos todas as capacidades, todas as competências nacionais
de haver a possibilidade de construção de consensos. Eclesiastes já dizia que há um tempo para tudo, não é? Há um tempo para discordância na política, há um tempo para desacordos e há tempo para convergências, para acordos, e este é este tempo de acordo, de busca de soluções conjuntas, mas espero que possamos dar passos significativos do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, para enfrentarmos com sucesso esses novos tempos que aí vêm. E o foco, diz o Presidente da República, deverá ser doravante em melhores formas de cooperação e em soluções efetivas. Designadamente no domínio da saúde, para continuarmos a fazer face às próximas pandemias que aí vêm, e no domínio da cooperação económica e financeira e empresarial, sempre com um forte contributo dessa riquíssima diáspora que tanto Cabo Verde como Portugal têm no mundo. Por seu lado, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a crise é global. No seu país, a inflação também continua a subir, reconhece as dificuldades dos tempos de hoje, mas realça que é preciso o envolvimento das comunidades para enfrentar a crise com resistência, bem como vontade política. É um período que exige resistência, capacidade de decisão e decisão rápida se for necessária. Também falamos que a Europa tem de olhar mais para a África. Também falamos na colaboração intimíssima entre Cabo Verde e Portugal, Portugal e Cabo Verde, e no papel fundamental não é apenas dos políticos, mas das comunidades cabo-verdiana em Portugal, portuguesa em Cabo Verde, aquilo que se chama a diáspora. Agora, é evidente que estes são tempos difíceis, que a inflação continua a subir e está a subir com um atraso de 1 mês, 2 meses em relação à subida espanhola, o que quer dizer que enquanto durar a guerra provavelmente teremos um conjunto de consequências que temos de enfrentar com vontade política, com determinação, com resistência, mas com realismo, não negando que é um momento difícil. No período de manhã, antes do diálogo entre presidentes, o Presidente da República, José Maria Neves, visitou a Embaixada de Cabo Verde em Lisboa. E no Fórum Euro-África, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que nenhum país ou região consegue enfrentar sozinho a crise alimentar e energética, defendendo as parcerias como forma de ultrapassar as dificuldades. Através de parcerias podemos fomentar soluções inovadoras e justas e juntos construir um futuro mais justo, verde e equitativo para todos, disse António Guterres numa mensagem vídeo enviada ao Fórum Euro-África que termina hoje em Carcavelos, arredores de Lisboa. O abrandamento económico e o dramático aumento nos preços dos alimentos e da energia fez aumentar a dívida e limita o espaço orçamental dos países, alertou Guterres, vincando que nenhuma região e nenhum país pode ultrapassar estes desafios sozinho, pelo que a solidariedade é a única maneira de avançar. Na mensagem, o antigo primeiro-ministro português salientou que defende um multilateralismo mais inclusivo e uma rede de envolvimento com as organizações regionais, a sociedade civil e o setor privado e as pessoas. O Fórum Euro-África está alinhado com esta visão, afirmou, concluindo que as Nações Unidas estão empenhadas em construir uma cooperação cada vez mais forte com todos os parceiros e organizações regionais. E o presidente do Fórum Euro-África, Durão Barroso, apresentou hoje a ideia de uma convergência entre os continentes europeu e africano em aspectos concretos, sugerindo a compra de vacinas em conjunto e mais sinergias no campo da energia. Por que não, da próxima vez que houver uma pandemia, em vez de ser a União Europeia a comprar vacinas, a União Europeia e a União Africana a comprarem em conjunto, questionou o antigo presidente da Comissão Europeia durante a sua intervenção no Fórum Euro-África, que termina hoje em Lisboa. Na intervenção que passou em revista os principais desenvolvimentos geoestratégicos e geopolíticos, entre as quais destacou
o ambiente de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, o desenvolvimento mais importante dos últimos 30 anos, Durão Barroso defendeu que os cidadãos têm de sentir esta diferença de enquadramento nas relações entre os dois continentes. O problema é que há boas intenções, há uma lista de coisas boas e os documentos muito bons, muito bonitos, mas depois as pessoas não veem as coisas já em concreto. Precisamos de exemplos fortes de cooperação e o gás pode ser outro aspecto desta cooperação, disse o antigo primeiro-ministro português, depois de defender a compra em conjunto de vacinas para os países dos dois continentes. Voltando para cá, dentro do país, Cabo-Verdianos é o título de uma exposição do fotógrafo alemão Joe Werfel, que está patente ao público no Centro Cultural do Mindelo, uma mostra que evidencia figuras públicas e não só, naturais dessas ilhas, em diversas vertentes do seu cotidiano. Pormenores com Patrícia Martins. Uma notícia que podemos apresentar um pouco mais à frente neste jornal. E da cara nova e melhor equipado, o novo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design em São Vicente deve iniciar as suas atividades com 3 novas exposições e um concerto com o instrumentista Vasco Martins, todos agendados para este sábado, 30 de julho. Informações avançadas ao primeiro jornal da Rádio Cabo Verde pelo diretor do citado centro, Irlando Ferreira, a respeito da abertura oficial desse centro após 3 anos de obras de melhorias. Temos a exposição Criação Cabo-Verdiana, Percursos, na Galeria Manuel Figueira, que era um edifício antigo, faz um percurso histórico desde quando eles começaram a fazer essa investigação nas ilhas até hoje. Depois temos uma outra galeria que se chama Galeria Zero, onde vai estar uma exposição de fotografia, que é o percurso da construção do CNAD, e essa mesma galeria servirá como espaço para artistas emergentes. Temos o pátio multiuso, que servirá para concertos, para feiras, para instalações, para performance, ou seja, está equipado. Temos 2 grandes galerias que vão inaugurar agora com uma exposição de tapeçaria e outra com exposição que é um diálogo entre a Marlene Freitas e o Alex da Silva, que também mostra aquilo que é contemporaneidade cabo-verdiana, o que é que os nossos criadores, o que é que os nossos criativos e artistas estão a fazer hoje. Temos o concerto de Luzência do Vasco Martins e temos também uma performance do Kaplan Neves, DJ Letra, que é um dos nossos melhores em Cabo Verde. O Centro Nacional de Artes que abre no sábado. Voltamos já então à notícia anunciada. Cabo-Verdianos é o título de uma exposição do fotógrafo alemão Joe Werfel, que está patente ao público no Centro Cultural do Mindelo. Uma mostra que evidencia figuras públicas e não só, naturais destas ilhas em diversas vertentes do seu cotidiano. Patrícia Martins. Uma viagem na alma que evidencia a diversidade do povo destas ilhas, assim descreve o fotógrafo Joe Werfel os cerca de 60 quadros com fotografias a preto e branco que compõem a exposição. Quer mostrar a diversidade e característico de cabo-verdianos. Mostramos pessoas lá na rua, lá na Plurim, muito amigos também, fazer Pedro Pires, pessoas de rua, artistas, diferentes pessoas. Para mim é muito importante de cabo-verdianos, olhar de diversidade. Eu tenho um estúdio lá na Alto Fortim, fazer foto lá. Só estava uma viagem da alma para mim. Durante fazer a fotografia, me inspira para uma conexão espiritual. Natural da Alemanha, Joe Werfel trabalhou em Paris, Nova Iorque, Munique, Zurique e Miami. Atualmente vive entre Suíça e São Vicente e não esconde a sua paixão por fotografia e também por esta ilha, local que diz conheceu a convite de Cesária Évora, artista com quem trabalhou durante vários anos. Me beli de ano 2000. Neste momento, a Cesária Évora fazer uma invitação. Eu digo, beli. Esta vai a primeira vez fazer uma decisão, um dia me morar ali. A Cesária estava com ela lá na Paris, Nova York, fazer foto para José da Silva. Para mim, um fotógrafo
generalista comercial para jornal de moda, advertisement. Portanto, está muito feliz. Sim, de contente, muito feliz. Sim, me anda de rua é muito fácil para mim falar. Pessoas abertas, pessoas dizem, tudo bom? Vou criar uma fotografia. Gosto do processo de fotografia analógica. É mais entusiasmo. A exposição inaugurada ontem está patente ao público até 15 de setembro no Centro Cultural do Mindelo. 13 horas mais 44 minutos, já no final deste jornal, tempo apenas para recuperarmos os tópicos das principais notícias. O Estado da Nação é marcado por um mundo em crise e por tempos difíceis e exigentes, mas o momento é de reforçar a confiança no país, sublinhados do discurso do Primeiro-Ministro no debate parlamentar sobre o Estado da Nação. O déficit da balança comercial aumentou 33,6% no segundo trimestre de 2022. O Governo vai rever contrato de concessão do Serviço Público de Transportes Marítimo Interilhas para limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público, anunciou hoje o Primeiro-Ministro no Parlamento. Pagamento layoff durante a pandemia não põe em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social de Cabo Verde, afirma a presidente do INPS. Nenhum país ou região ultrapassa a crise sozinho, alerta o secretário-geral da ONU em mensagem ao Fórum Euráfrica. Final neste Jornal da Tarde, a edição e a apresentação de Humberto Santos. Na técnica esteve o Adão Brito e no apoio à realização a Jamila Carvalho. Às 14, vamos aqui ter os títulos do dia. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.